Bom, bem-vindos então à nossa segunda parte do nosso encontro. Então, na primeira parte, nós fizemos a oração inicial, nós lemos o texto, né? E ali eu expliquei aquele texto. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele. O paraíso, então, é uma representação de nossa familiaridade, intimidade de comunhão com Deus. E o pecado é uma ofensa cometida pelas pessoas ao amor verdadeiro de Deus e aos irmãos. Com aquela explicação que eu dei sobre o texto, né? Quem são então os personagens da cena descrita? A Deus, Adão e Eva, né? A serpente. Como é o diálogo entre eles? A gente vê que a serpente vem, né, tentar, vem mentir, enganar. O homem e a mulher faz o que é errado e, em vez de assumir, um culpa o outro e gera uma inimizade e quebra tudo aquilo que Deus fez. E Deus sai à procura do homem e da mulher, né, e tenta educá-los e tenta ensinar o que é certo, assim como o pai e a mãe, o professor, professora, tenta sempre, né, o catequista, o padre, sempre tenta ensinar para as pessoas o bom caminho. O que mais chamou a sua atenção no texto? Por quê? Qual é o projeto de Deus para os homens? Olha, o projeto de Deus para os homens, né, é que todos se salvem e experimentem o amor que Deus tem por cada um. Você já se arrependeu de alguma escolha que você fez? Qual? Por quê? Que fruto Deus está pedindo para você não comer? Ou seja, Deus não quer que você faça a coisa errada. Deus não quer que você faça coisas erradas. Deus quer que você faça as coisas sempre certas. O que Deus quer ensinar a você por meio deste texto? Tudo isso que nós conversamos, tudo isso que você ouviu, aquilo que mais chamou a sua atenção, anote aqui nesse espaço. Agora, crie um momento de intimidade com Deus. Faça uma oração espontânea, pedindo a Ele para não pecar e permanecer firme no seu amor. Fique mais um pouco em silêncio e conclua a sua oração dizendo: Senhor, quero acolher vossa proposta de amor. Ficai ao meu lado e dai-me forças para que eu não me afaste do vosso caminho. Protegei-me, Senhor, com vosso amor de Pai. Amém. Ao criar o ser humano, Deus o fez livre para escolher entre o bem e o mal, para escolher o que deseja para a sua vida e quais caminhos quer seguir. Mas esta liberdade o torna responsável pelas suas atitudes e pelas suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. No texto do livro do Gênesis, vemos Adão e Eva fazendo uma escolha errada e por isso são afastados da intimidade com Deus. Que escolha Adão e Eva fizeram? A origem de todos os males que atrapalham a vida humana está na escolha que fazemos, afastando-nos do amor de Deus. Mas, apesar da desobediência do homem, Deus não desiste de amá-lo e salvá-lo, e promete o Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Procure em sua Bíblia e copie a passagem em que Deus faz esta promessa a Maria, né? No Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Viagens de Gulliver, obra de Jonathan Swift, escrita em 1726,
é uma das histórias mais conhecidas da literatura infantil e foi exibida nos cinemas em 2010. É bem conhecida a cena na qual Gulliver é amarrado pelos Liliputianos, um povo de estatura bem pequena. Acordado, os Liliputianos não tinham nenhum poder sobre Gulliver. Mas, quando ele dormia, conseguiam amarrá-lo sem dificuldade com inumeráveis fios, até ficar totalmente imobilizado. Se não ficarmos vigilantes, os maus hábitos e os maus costumes nos imobilizam até ficarmos completamente dominados. O que significa estar dormindo ou não vigilante em nossa vida cristã? Por exemplo, quando a gente pode ajudar o pai e a mãe, lavando a louça, por exemplo, e a gente tem preguiça e não ajuda o pai com a mãe, e vai lá jogar um joguinho, né? Significa que nós estamos dormindo, não estamos vigilantes em nossa vida cristã. Estar vigilante é estar atento, é ter a força de vontade, é procurar sempre se corrigir. Se eu estou respondendo meu pai com a minha mãe, eu não posso continuar respondendo meu pai com a minha mãe. Se eu não deixo de fazer as lições de casa, eu não posso deixar de fazer as lições de casa. Se eu brigo na escola, eu não posso brigar na escola. Isso não é uma atitude de cristão. Então eu tenho que estar vigilante para não cometer mais aquilo. Na Sagrada Escritura encontramos muitas situações de pecado. Você sabia que o pecado pode ser olhado segundo a gravidade da falta cometida? Vamos entender o que isso significa. Pecado mortal é o mais grave, gera muito mal e sofrimento e nos afasta de Deus. Um pecado mortal quando existem as seguintes condições: matéria grave, o pecado é contra um dos 10 mandamentos, pleno conhecimento, nós sabemos que é pecado e escolhemos cometer ele, e pleno consentimento, é uma escolha pessoal, ninguém nos obriga. Para que o pecado mortal seja perdoado, são necessárias uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão sincera de quem comete a falta grave. Quem comete pecado mortal deve se confessar. E não pode comungar com pecado mortal, porque está tomando a sua própria condenação. Pecado venial ou leve é aquele que nós cometemos sem a intenção de agir contra um dos 10 mandamentos, quando nós não temos conhecimento ou quando não escolhemos livremente cometer o mal. Os pecados veniais, embora sejam mal e precisem de conversão, não nos afastam totalmente de Deus. Esses pecados são apagados no ato penitencial da missa ou com práticas penitenciais, como exame de consciência constante e as penitências feitas durante o dia pedindo perdão a Deus. Mas, apesar de não ser rigorosamente necessária a confissão das faltas comuns, os pecados veniais, ela é também recomendada pela Igreja. Assista um jornal com seu pai, com a sua mãe, daqueles da Band, enfim. Nesse jornal que geralmente mostra assassinato, mostra assalto, mostra vários crimes, você percebe sinais de pecado em alguma situação? Quais? Você diria que esses pecados que você observou nessas situações são veniais ou mortais? Reúna sua família e conte sobre o que aprendeu neste encontro e convide cada pessoa da família a refletir, escolher como podem ajudar os outros para que não se afastem de Deus e do seu plano de amor para nós. Escreva o que escolheram fazer para juntos permaneceres unidos a Deus. Vamos fazer uma oração de súplica a Deus para permanecermos fiéis à sua vontade e não cairmos na tentação do pecado.
Após cada prece, diremos: Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio, para que tenhamos a graça de não pecar e permaneçamos em vosso amor. Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio, para que possamos seguir vossos ensinamentos e afastar de nós o egoísmo. Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio, para que sejamos guiados a reconhecer as necessidades de todas as pessoas. Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio, para que sejamos instrumentos de amor, acolhendo e praticando a vossa palavra. Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio. Que o Senhor, Deus de amor, cuide de cada um de nós e nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.